Salve motociclista, que você que chegou aí, não entendeu nada, tá só acostumado a me ver fazendo vídeo de direção defensiva pra moto. É o seguinte, meu amigo, eu decidi que 2020 eu vou rodar. Em 2017 eu rodei muito, em 2018 eu rodei bastante, mas 2020 por conta do YouTube eu praticamente parei de rodar. Eu tenho dois empregos, um que é o que paga minhas contas e o outro que é o YouTube. O YouTube eu ainda não tô ganhando praticamente nada com ele, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Eu decidi fazer isso, eu gosto de passar meu conhecimento para vocês, mas eu decidi que eu vou rodar. E aí, como é que eu vou fazer? Rodar e gravar vídeo ao mesmo tempo. E aí surgiu a ideia, meu amigo, surgiu a ideia de rodar e gravar vídeo com conteúdo ao mesmo tempo. Então eu acho que surgiu um novo tipo de vídeo aqui no canal que vai se chamar Papo na Estrada, ou Papo de Estrada, ou alguma coisa do tipo. Ainda não decidi. Se você assistiu o vídeo e tiver uma sugestão, coloca aí embaixo nos comentários. Mas é o seguinte, eu e a Natália vamos retomar o nosso desafio de rodar todas as cidades do estado de São Paulo. Então é isso, fica ligado, porque enquanto a gente vai rodar, a gente vai conversar hoje sobre posicionamento na pista. Primeiro checkpoint de hoje, Jales, missão cumprida. Agora vamos para as próximas cidades que eu ainda nem sei quais são. Mas vamos lá, o importante hoje é só rodar para depois a gente discutir o posicionamento de pista. Saindo da primeira cidade e começando aqui o nosso papo sobre posicionamento de pista. Sempre que você está numa rodovia, você está numa estrada, numa avenida, numa cidade, numa rua, você pode separar o lugar que você está em três. E por que a gente pode separar em três? Porque a moto é fina, a moto não ocupa todo o espaço. Então a gente pode separar nosso posicionamento dentro de uma mesma faixa em três, que é a posição 1 do lado esquerdo da pista, a posição 2, que é a posição que está bem ali no meio, e a posição 3, que fica do lado direito da pista. E por que a gente separa em 3? Que é para poder ficar mais didático. No final das contas é a mesma pista, mas é só para ficar didático. E quando é que você usa cada uma dessas três posições? Primeira posição, posição número 1. Ela é uma posição mais de defesa. Você vai estar se protegendo muito com a posição 1, porque você deixa todo o resto da pista para você se locomover caso você precise. Por exemplo, se você tiver com um carro atrás de você e você está na posição 1, você vai obrigar que ele passe lá na outra faixa para fazer a ultrapassagem. Já se você estiver na posição 3, normalmente os caras não fazem isso, eles não saem lá para outra faixa para ultrapassar, eles só saem um pouquinho ali e passa perto de você mesmo, às vezes até te espreme. Você acaba evitando esse tipo de coisa quando você está na posição 1. A posição 1 também é excelente para você ter uma melhor visão do que está acontecendo lá na frente. Se você está na posição 1 e você está com uma certa distância do carro da frente, você consegue enxergar o que está acontecendo lá na frente. Essa posição também te permite que os outros que estão vindo no sentido contrário te enxerguem bem melhor, porque se você estiver ali atrás do carro, às vezes o cara não te vê. Quando você sai um pouquinho, né? Por exemplo, ó, minha mão está aqui, meu dedo está aqui. Se você está bem no meio, ó, eu estou com uma certa distância do meu dedo, você não está vendo o meu dedo. Agora, se o meu dedo vem para cá, ó, você já está enxergando o meu dedo. Então, como se você estivesse me vendo aqui, meu dedo fosse a moto e eu estivesse escondido atrás de um carro. É assim que funciona. Você vai ser visto com muito mais antecedência. Isso vai trazer mais segurança para você. Pô, Fernando, então se você está falando que a posição 1 é boa, quer dizer que a posição 3 é um lixo, só tem coisa ruim na posição 3? Não, senhor. Imagine você
aí numa BR da vida, onde a estrada é pista simples, uma mão vai, uma faixa vai, outra faixa vem e tem um caminhão ultrapassando o outro. Ou então o caminhão vai passar por você mesmo. Se você vai para a posição 3, você vai sofrer muito menos interferência daquele vento. Uma outra vantagem da posição 3, por exemplo, é se tiver vários veículos vindo no sentido contrário e não tiver ninguém na tua frente. Se você sai para a posição 3, aquela fila de carros vão poder te enxergar, né? Não só o primeiro cara vai te enxergar, mas como os outros caras vão te enxergar ali também e às vezes não vão fazer uma ultrapassagem, porque às vezes na pista simples o cara mete de lado lá, meu amigo, e vem, e aí quando te vê é tarde demais, né? Ou pode ser tarde demais e você acaba tendo que sair para o acostamento, tendo que se livrar do enrosco que o cara te colocou. E se você assume a posição 3, nesse tipo de situação, o cara vai te ver e não vai querer forçar uma ultrapassagem ali que não daria para ele fazer. Quando você estiver em estrada sinuosa também, você vai ter que assumir a posição 3 para fazer uma curva para a esquerda. Então são vários benefícios que vão te trazer a posição 3. Ela não é só uma posição tão ruim assim, mas a posição 1 tem mais vantagens que a posição 3, como por exemplo, proibir que os carros dividam a faixa com você, né? O cara não vai passar te espremendo, o cara vai passar lá do outro lado, como eu falei. Você vai ver melhor, você vai ter uma visão melhor da estrada também, como eu já falei. Você vai assumir o melhor posicionamento para fazer uma curva para a direita. Então tem várias formas aí, vários momentos em que uma posição é boa e a outra posição também é boa, e quando uma posição é ruim e a outra posição também é ruim. Mas e a faixa do meio, Fernando? Será que eu fico na faixa de meio ou não fico na faixa do meio? A faixa do meio é a faixa que eu mais recomendo para você ficar. Pelo primeiro motivo, você vai desviar dos buracos. A gente não mora num país onde tem muita estrada perfeita, estrada excelente. Então, onde a roda dos carros não passam é onde tem menos buraco. Quer dizer que não vai ter algum obstáculo por causa disso? Tem. Algumas estradas onde passa muito caminhão, aqueles caminhões pesados, eles levantam, onde a roda passa, levanta o asfalto, faz aquele caroço no meio. E aí, é claro, não vai ser o melhor lugar para você passar. Mas via de regra, um excelente lugar para você ficar é no meio, porque você vai sim se livrar de boas partes dos buracos que tem por aí. A faixa do meio também vai ser muito boa para você ser visto, principalmente dos carros que estão parados de repente, que querem entrar na pista. É muito comum você encontrar passagens de nível aí, troca de estradas que uma vem para cá, outra vem para cá, e tem aquele que o pessoalzinho chama de trevo, e um entra ali, fica ali esperando você passar. Às vezes tem um cara do outro lado também, então a faixa do meio vai te ajudar a ser mais visto nesses locais. Sem contar que a faixa do meio também te previne, te protege daquela situação que eu falei no começo, do cara vir e te ultrapassar. Já vai obrigar o cara a desviar de você na hora de fazer uma ultrapassagem, mais que a faixa 3. A faixa 3, a posição 3 vai fazer com que o cara passe bem pertinho de você. Na faixa 2 você já tem um espaço para sair dele, se for essencial. Pô, Fernando, qual das 3 você recomenda mais? Eu gosto muito de usar a faixa do meio. Eu acho que a faixa do meio ela me dá mais opções. Se eu precisar sair para a direita, eu saio para a direita. Se eu precisar, contrário. Se eu precisar sair para a esquerda, eu saio para a esquerda. Se eu precisar sair para a direita, eu saio para a direita. Eu tenho mobilidade para sair para os dois lados. Quando se eu estiver na posição 1 ou na 3, eu estou limitado a só desviar, a só sair para um único lado. Então eu gosto muito de ficar na faixa do meio. Paço Municipal de São Francisco. Lá atrás, cidade vazia. Dá uma olhadinha, ó. Nada. É domingo, nada. Povo. A gente dormir mais tarde. Aqui, acabou. Ali acabou, você viu? Que a gente passou a cidade toda ali, rapidinho, acabou. Cidade que 5, 6 quarteirão, rapidinho, 2 minutos, acabou. Se eu não me engano, aqui tem 2.700 habitantes. Uma cidade bem pequenininha, bem tranquila. Tem 2 botequinhos abertos, tem meia dúzia de gente em cada boteco se divertindo, mas a cidade tá morta. A gente tá com fome, queria comer alguma coisa, mas também não tem. Só tem essa cidade que é cerveja e sorvete. Tem uma sorveteria aberta também. Mas vamos embora, vamos ver se a gente acha alguma coisa pra comer, senão a gente vai pra próxima Palmeira do Oeste.
tô no meio da pista. Fernando, você é maluco? O que você tá fazendo aí no meio dessa porra? Pois é, todo vídeo que eu falo, todo vídeo que eu gravo falando pro pessoal não ficar no canto, fica no meio. Sempre tem uns caras que falam: Fernando, mas o meio da pista tá cheio de óleo. Olha isso aqui, meu querido. Não tá cheio de óleo, tá vendo um caminhão lá? Deixa eu sair daqui. Olha só, tá vendo isso aqui? Isso aqui é buraco. Como é que você escapa disso aqui, buraco? Tudo bem que aqui tá recapeado. Aqui, ó, tá recapeado. Mas aqui no meio não tem nada. E também, meu querido, ó, não tá cheio de óleo. Coisa nenhuma, ó. Não vai escorregar. Se você andar aqui, não vai escorregar. Tem algumas gotinhas de óleo? Tem, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo. Ó, isso aqui, tá vendo? Isso aqui é algumas gotinhas de óleo. Mas no final das contas, é irrelevante. Todo vídeo que eu falo pro pessoal, ó, anda no meio. Sempre tem alguém que fala: mas eu vi em algum lugar. Eu não sei quem foi que gravou, não tô desmerecendo a pessoa que fala isso. Se você analisar a teoria, faz sentido, pô. É onde pinga óleo, mas não pinga tanto, porque os carros estão em movimento. Deixa o carro passar. Os carros estão em movimento, o óleo pinga e dá aquela espalhada. Então, no fim das contas, isso não vai fazer com que você escorregue com a sua moto só porque você andou no meio. É muito mais prejudicial os buracos que você vai encontrar no canto onde passa a roda do carro o tempo todo do que no meio. Óbvio que cada situação é uma situação, é por isso que você tem que estar lá olhando sempre na frente, ó, lá longe, ó, tá vendo? Aqui que você tem que ficar olhando quando você está andando com a sua moto. Mas presta atenção, fica no meio. Manchas de óleo que vão ter um potencial perigo, você vai conseguir enxergar. Fica uma mancha preta, aí você desvia. Mas via de regra, o meio vai ser o lugar mais seguro para você, porque você vai ter espaço para poder sair para a direita, sair para a esquerda, para você poder tomar atitudes que vão te defender de alguma coisa que tenha no caminho. E às vezes, se você estiver perto de algum veículo em alguma situação, você estiver andando atrás da roda dele, ele vai desviar no buraco, vai deixar o buraco para você e é você que vai se lascar. Então fica no meio na maioria dos casos. Tem exceções? Claro que tem exceções. Quem é que vai saber disso? Você. Não é porque eu estou dizendo que você tem que ficar no meio que você vai andar no meio os 600 km da sua viagem. Mas saiba que no meio vai ser um lugar onde você vai encontrar menos obstáculo e não vai ter tanto óleo assim como dizem por aí. Mas fique atento. Lugares onde os carros param, por exemplo, pedágio, aí sim sai do meio, porque o carro está parado, ele fica mais tempo ali. Os carros às vezes têm condicionamento, ficam vários carros passando, parados ali por mais tempo, e aí o óleo pinga e aí acumula. Então lugares onde o carro para ou tem um fluxo bem menor na velocidade, aí sim você sai do meio, porque lá tem deixa a caminhonete passar, porque lá vai ter sim bastante óleo acumulado. E vamos seguir nossa viagem, que a gente tem bastante lugar para passar ainda hoje. A gente para fazer filmagem e a pessoa, em vez de dar o suporte pra gente, ela fica lá, ó, tirando foto pro Instagram. Ver se eu posto com um negócio desse. Olha lá. Posicionamento de pista não é só aquelas 3 posições que eu falei agora há pouco, vai muito além disso, vai também ao seu posicionamento em relação aos outros veículos. Dá uma olhada nessa imagem aqui, olha só a distância que eu tô desse caminhão. Essa sinceramente não é a opção para você andar atrás de um caminhão, isso aqui tá muito perto. E olha só a visão que você tem da estrada, você não tem visão nenhuma, você só enxerga os 2 metros na sua frente. Se esse caminhão desagregar um pneu, esse pneu vem em cima de você. Se já tiver restos de pneu na pista e esse caminhão passar por cima, que para ele não vai fazer a menor diferença, para você vai ocasionar uma queda, um buraco você não vai enxergar, um pedaço de madeira você não vai enxergar, um animal morto você não vai enxergar e tudo isso pode te derrubar. Uma boa distância para você manter de um veículo longo é essa daí também.
Olha só, aqui eu tô mais ou menos 2, 3 segundos. E é claro que você tem que levar em consideração a sua velocidade, né? Às vezes, se você tiver com uma velocidade maior, essa distância vai parecer bem maior. Mas 2 segundos, 3 segundos é o que eu mais recomendo para você manter de distância de um veículo longo. E aí, para melhorar ainda mais, você vai manter uma boa distância do veículo da frente e ficar numa posição que possa te trazer mais vantagens. Olha só essa imagem aqui, repara que tem um pouquinho de estrada que você consegue enxergar. A gente aqui está distante do caminhão, mas dá para a gente enxergar pelo menos se tem algum veículo vindo ou, né, nesse caso poderia fazer com que o veículo nos visse e não tomasse nenhuma atitude aí em relação a só esperando o caminhão passar. Repara também que nessa imagem aqui, ó, eu estou conseguindo enxergar além, mais distante ainda do caminhão. Eu consigo ver o que tem para frente do caminhão. E aqui eu aumentei a minha distância um pouco mais ainda. Pô, Fernando, mas a minha moto tem baixa cilindrada. E aí, o que é que eu faço? Se eu ficar longe assim, eu não consigo ultrapassar o caminhão. Sim, essas são dificuldades que você vai ter que conciliar se a sua moto tiver uma baixa cilindrada. E aí você vai ter que esperar o momento mais oportuno para se aproximar do caminhão e fazer a ultrapassagem. É melhor você demorar um pouquinho do que se envolver numa situação onde pode ser fatal. Prefeitura Municipal de Palmeira do Oeste, é isso aí, mais uma cidade. Agora aqui tem uma prainha no Rio São José dos Dourados, vamos lá conhecer, vamos mostrar, depois a gente dá um giro aqui pela cidade. Tá parecendo que vai chover, não tenho certeza, vamos ver o que vai acontecer ainda. Olha a chuva, começou a chover, vamos ver o que a gente vai encontrar, no silêncio vai conseguir filmar. Vamos guardar as coisas aqui no baú da moto, as coisas mais importantes para não molhar, e vamos seguir. Agora vamos fazer o teste para ver se o celular é a prova d'água mesmo, que a Samsung diz que aguenta chuva, pelo menos um pouquinho de chuva, mas olha só. Fomos enganados. Cadê o vidinho do Chaves lá falando extra, extra? Extra, 13 pessoas enganadas. Mais 2 pessoas enganadas. Pois é, falaram que aqui tinha uma prainha. Chegamos aqui, não tem prainha, tem só um rio. Tá chovendo. E esse aqui é o Rio São José dos Dourados. Pra quem não sabe, era um rio que no passado tinha muito dourado. É o peixe que dá o nome ao Rio São José dos Dourados. O pessoal fazia muita pesca desse peixe, mas infelizmente a pesca predatória acabou. É raro você achar, ainda tem sim. Eu já vi vídeo de gente fazendo pesca esportiva aqui nesse rio, pescando dourado, achando dourado e soltando. Ainda tem gente com bom coração que faz esse tipo de coisa, mas o peixe está acabando aqui nesse rio. Mas em relação à prainha, olha só, não é bem uma prainha, é um lugar onde o pessoal vem aqui. Tem um lugar para tirar barco daqui, para colocar o barco na água, mas prainha mesmo tem nada não, velho. Fazer o que? Tá chovendo, não vamos filmar muita coisa não. Vamos voltar lá pra... Esqueci o nome da cidade que eu tô. Mas vamos voltar lá pra cidade e vamos ver se lá também não tá chovendo. Já molhamos tudo mesmo, faz parte, a moto deu uma... Epa! A moto lavou um pouquinho, a gente lavou também, deu uma lavada na alma. Talvez a gente volte pra casa, não sei ainda. Bora lá! O plano era chegar lá em Palmeira do Oeste, curtir o local, bater um papo com vocês, só que vocês viram, chegamos lá, não era nada do que me disseram, não tinha nada de prainha, era só um rio com um local para colocar o barco na água e só. E para ajudar também, para piorar, tava aquela chuva, então não valia a pena, não fazia sentido continuar filmando, correr o risco de molhar o equipamento para nada. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo, gostado desse vídeo, um abraço e até a próxima.